Professor, anterior era um G30, reconhece chip, mas não dá sinal de rede. Todos os componentes da malha de antena estão na placa, mas ao colocar uma agulha na conexão da antena externa, aí dá sinal de rede. Então, cara, o que pode estar acontecendo? O problema pode estar no próprio PA, beleza? Ou o problema pode estar no PA, ou o problema pode estar no APT também. A APT não está trabalhando, o PA está sem força, sem ganho, e aí o sinal só apresenta quando você mete a antena lá, beleza? Então pode ser o PA aí nessa situação, ok? Pode ser o PA de 4G, o Rigband, né, que ele não está trabalhando. O que acontece? Você está numa área que não tem conexão praticamente com 3G. Aí vamos supor que o PA de 4G está danificado. Aí ele nem se conecta ao 3G, porque não tem ganho, né? Não tem força para se conectar, e às vezes não se conecta por conta também da falha no PA de 4G. Né? Não sei se esse aparelho já é 5G, se for 5G, 4 e 5G é o mesmo PA, certo? É o Rigband. Você vai verificar o componente, no caso, os PA de 4G e 3G, beleza? Verifica se as alimentações estão chegando todas para ele, né? Verifica a tensão de 1.2 do APT modulador, certo? Se for, às vezes, a tensão de 1.2 volts que vão para o PA, às vezes ela vem do power manager, de um conversor buck do power manager. Então, verifique se tem APT modulador externo ou se o APT ele vai do power manager para os amplificadores. Aí verifique se tem essa tensão de 1.8 volts. Se você vai pegar ela na inicialização do aparelho, certo? Ela vai aparecer e vai sumir. Aí você vai ter que ficar com o multímetro, ligar o aparelho e ficar com o multímetro lá esperando essa tensão. Se ela não apresentar de forma nenhuma, então há grande possibilidade de ter uma falha de APT modulador. Beleza? Ele pode causar esse tipo de comportamento aí. Às vezes ele não está alimentando bem o PA fica muito fraco ali, né? E o sinal se perde na linha da antena. Então, o que eu digo para você? Verifique isso que eu falei para você aqui. E logo depois você pode estar verificando, né? Já que tem alimentação para o PA, vamos supor, você fazer uma substituição nos PAs, né? Tanto de 4G quanto PA de banda média, que são PA de 2G e 3G. Né? Provavelmente a falha vai estar por aí. Não é WTR. Se fosse WTR, você poderia buscar aí, não ia apresentar rede nenhuma, certo? Então, elimina a hipótese de WTR, elimina a hipótese aí de baseband, né, de falha de memória também, né, e a falha pode estar entre APT e os PAs, né? Se falhar um PA, isso pode dar interferência, certo? Porque aí ele não vai conseguir fazer exatamente o jogo dos sinais ali, né, da banda de operação. Então, faça uma verificação. Se caso ainda continuar, se tiver o FEMID, faz uma verificação, pode substituir o FEMID também. Mas o FEMID é por último. O FEMID é muito difícil de dar problema, certo? O que mais dá problema no setor de radiofrequência são PAs, né, que dão, não com tanta frequência também, mas esses problemas assim de oscilação na rede pode vir a ser por PA e por APT modulador também, ou pela própria antena. Beleza? Agora, quando você tem falha aonde não tem rede nenhuma, você busca na antena a rede, ela não oscila nada, você troca o chip, não oscila nada, então aí é WTR, né? Tudo indica ser WTR. Professor, boa noite. Qual placa melhor para lidar? iPhone ou Android? Em questão de reparo. Cara, o Android, ele tem a sua facilidade e a sua complexibilidade. O iPhone, ele também tem a sua parte boa e a parte ruim, certo? Então, assim, iPhone, quase tudo tem reparo, certo? Para iPhone, quase tudo tem reparo. Você tem esquema elétrico com tranquilidade. Ferramenta para iPhone, as pessoas dizem que é muito caro, mas eu já acho diferente, né? Parece que as coisas para Android é mais caro. Não vai comprar uma box de Android e vai comprar de iPhone para você ver? Você começa por aí, né? E todos os outros equipamentos aí a gente também tem. Serve tanto para Android como para iPhone, né? O que muda aí dos iPhones são algumas coisas, alguns detalhes, né? Por exemplo, os reparos em iPhone, a gente precisa de um socket, a gente precisa de algumas coisas que a gente acaba precisando de forma mais rápida, né? Para entrar num modelo, para tipo fazer, vou fazer o iPhone 11. Eu tenho que ter tudo para fazer o iPhone 11. Eu tenho que ter socket,
eu tenho que ter stencil, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo só para o iPhone 11. Então, às vezes, a gente precisa investir e às vezes não é tão alto, tão baixo, né? Para quem está começando, né? O cara que está no jogo já faz tempo aí, ele consegue comprar essas ferramentas de forma mais rápida. A dificuldade do iPhone, cara, está em relação não à placa do iPhone. A placa do iPhone, se brincar, aguenta mais pau do que a placa do Android, certo? Eu acho que a placa que aguenta mais uma cipuadinha é a placa do Xiaomi, mas em relação a outras placas aí, a placa do iPhone aguenta pau, certo? A parte de CPU do iPhone é mais sensível do que a do Android, certo? Isso é fato. Mas em relação à temperatura, você vai remover um componente do lado de uma CPU do Android e vai tirar do iPhone, a probabilidade de você danificar a CPU do iPhone é mais fácil, do Android é mais fácil. A CPU do iPhone, ou assim, a placa do iPhone em si, ela é uma placa que aguenta mais pancada, certo? Estou falando da placa em si, beleza, galera? Agora, em relação à dificuldade de reparo, os Androids ele tem a sua complexibilidade porque nem todos têm a quantidade de arquivos que os iPhones têm. Por exemplo, iPhones são 4 iPhones praticamente que são lançados anualmente, né? Então, os desenvolvedores eles trabalham apenas com 4 modelos, né? O pessoal que trabalha desenvolvendo esquema elétrico para iPhone, ferramenta e tudo mais, eles trabalham apenas com 4. Já Android é uma porrada de Android, uma porrada de marca que fabrica Android. Uma dessas marcas quer lançar um atrás do outro. Isso barateia o produto, certo? Porque eles lançam de forma exorbitante aí. E o que acontece? Por conta disso, galera, às vezes os Androids acabam sendo mais complicados por conta de arquivos, né? Já os iPhones, eles tem todos os tipos de recursos para você resolver. E por isso, às vezes, acaba sendo mais fácil. Só que tem coisas que são diferentes. Tipo assim, você vai analisar uma falha de inicialização no iPhone, é um pouco diferente do que dos Androids, certo? Tipo, do iPhone X, né, até os iPhones mais modernos, são dual board. Então, você tem que aprender a desmembrar essas placas e tudo mais, né? Que não é tão complicado não, pessoal. O cara que faz um reparo aí de rebaling, se você já faz rebaling aí, você já consegue tirar e botar uma placa dessa aí de boa, certo? É muito mais fácil rebalar uma placa e fazer a junção dela do que fazer um circuito integrado. É simples, não tem muita frescura não. Beleza? Então, cada um tem a sua complexibilidade, né? Eu não acho que é um mais difícil do que o outro ou um mais fácil do que o outro. Só que o jogo do iPhone, cara, o problema está no valor, né? Se você tomar um prejuízo com o iPhone, o bicho pega, né? Por exemplo, no início eu tive alguns prejuízos com o iPhone e teve um que eu tomei, né? Logo na época que lançou o iPhone 7, eu até fiz um vídeo aí no YouTube, uma vez que deixei aí para vocês, que eu tomei um prejuízo, cara, no iPhone 7, logo assim que lançou, né? Ele era bem caro. E eu fui fazer um codec e não lembro mais, parece que o aparelho pagou, coisa do tipo assim, né? E foi difícil para resolver, né? Eu não tinha as condições, né, que um técnico que trabalha com iPhone, só com iPhone tinha, né? Eu trabalhava com qualquer tipo de aparelho, estava no começo ali reparando placa e veio, eu achei que dava, né? E tentei botar para dentro, o bicho pegou, né? Acabei fazendo falta ali dentro da área e o bicho pegou, né? Só que aí, cara, eu consegui reverter o quadro, né? Tive que correr atrás aí de outra placa, tudo mais, ressarci o cliente e fiquei um pouco meio complexado por um período, né? Não peguei mais a placa de iPhone, só que depois eu tive que deixar esse negócio para lá, né? E aí comecei a pegar de novo, tal, e já tinha um pouco mais de experiência também de reparos em Android. Graças a Deus, hoje trabalho tanto com um quanto com o outro, não tem problema, né? A gente foca mais nos Android porque a minha localidade aqui chega mais Android, né? É uma região que não é de classe média, né? Um bairro de pessoas comuns mesmo. Então, a quantidade de Androids é muita aqui, né? Então, chega mais Android, o lojista traz mais Android. Então, a gente traz mais conteúdo para Android, né? Mas da iPhone também não é tão complicado não, pessoal. Às vezes até mais simples também de resolver. Tem muita coisa simples em iPhone,
iPhone sem rede, interpose. Né? Muitas vezes é interpose, só junção de board. O iPhone está sem funcionar o áudio, interpose. O iPhone está sem funcionar touch, interpose. Muito problema de iPhone da linha X para cima é interpose, né? A maioria, né? Queda, aí tem que fazer reballing, tem que fazer swap, né, de rádio de RF, porque já rompeu um monte de pad e tal, mas depois que você pega o jeitinho ali, vai embora. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que tanto um quanto o outro tem os seus benefícios e dificuldades.